como você mudar o cenário mesmo estando desempregado ou falido. E nesse vídeo eu quero abordar esses dois pontos porque eu acredito que é onde a maioria se encontra, né? Primeiro a gente tem o nosso emprego e por questão do destino a gente acaba sendo despedido, sendo mandado embora. E depois com frequência a gente é mandado embora novamente e às vezes você não sabe o que está acontecendo, parece que está tudo dando errado. Mesmo você fazendo as coisas que aparentemente parece estar corretíssimo para você, onde você às vezes se depara no seu emprego que pessoas que nem era para estar naquele cargo estão, onde você parece estar fazendo muito mais do que aquela pessoa e aquela pessoa talvez tenha um cargo melhor, talvez tenha um salário melhor, talvez ela que era para ser talvez na sua mente ser mandado embora e não você, e assim mesmo assim você que foi despedido. E por ironia do destino, você não consegue entender essas coisas. E aí você resolve empreender, né? Você resolve fazer algo de diferente. E aí que começa mais um desafio na sua vida. Agora você não está se contentando mais de trabalhar para pessoas, porque as pessoas parece que não consegue enxergar as suas habilidades, o seu valor, e você decide fazer isso por você mesmo. Só que quando você começa a fazer, você vê que também existem esses grandes desafios e talvez você vai lá e monta um negócio, seja online, seja físico, e por mais uma vez você fracassa, por mais uma vez você falha, dá errado e você não consegue entender por que isso tudo acontece com você. Logo você que se dedica tanto, que se esforça tanto, que às vezes está chorando aí dentro em silêncio, e é onde outras pessoas parecem nem ligar, nem se importar. Parece que tudo está fluindo na vida delas e na sua. Parece que nada flui. Alguns anos atrás, eu estava basicamente nesse cenário. E alguns anos atrás, eu fui trabalhar de cozinheiro, né? Eu fui me dedicando, me esforçando. Na verdade, eu não fui trabalhar de cozinheiro, não. Eu fui trabalhar no restaurante aos 14 anos. Eu fui serviços gerais, eu fui me dedicando, me esforçando, virei cozinheiro depois de um tempo. E eu lembro que eu fui fazer um teste. Era muito novo ainda, né? Mas já tinha passado alguns anos. Eu fui fazer um teste para poder ir para Angola, cozinhar lá. E eu passei nesse teste e, por incrível que pareça, lá na época eu ia ganhar $2.000, né? Na verdade, na época $2.000 dava mais ou menos uns 4.000 e poucos reais, né? Aqui. E, pra mim aquilo era incrível, né? Porque na época eu ganhava 300 e poucos reais, que era o salário mínimo. Era muito pouco. É lógico, muito pouco, mas você sobrevivia tranquilo, né? Que é basicamente o salário que existe hoje, né? E aí, cara, eu lembro que chegando lá, tava bem no começo, né? Ter viajado de avião primeira vez. Nossa, que incrível. Como vai ser legal. Eu fui sozinho, né? Eu e Deus. E eu lembro que depois de 2 meses eu já não gostava mais. Aquilo ali já sabe? Algo me corroía por dentro e eu já não olhava mais pro dinheiro e via que eu precisava estar com a minha família, sei lá, eu sentia saudade, eu sentia falta dos amigos, das pessoas, enfim, né? Era coisa minha interna. E eu resolvi voltar. Resolvi ir embora e abandonar tudo aquilo. Que no começo parecia um sonho, eu tinha várias ideias de construir algo diferente. Resolvi voltar, vir embora. E de lá pra cá, quando eu voltei a ser CLT numa lanchonete. Essa lanchonete que eu tava trabalhando, não demorou muito tempo e eu fui mandado embora. E aí eu pensei, né, que, com todo o meu esforço, eu sempre fui uma pessoa dedicada, nunca fui aquela pessoa de faltar no trabalho, nunca fui aquela pessoa de não cumprir com as regras da empresa. E ainda assim, sempre busquei entregar o meu melhor, que eu acreditava. Sendo que depois que eu fui mandando embora, algo muito incrível, acredito que vai trazer uma reflexão para sua vida e uma ideia para você sair desse cenário. Eu tinha um carro, né, que eu tinha conseguido através do meu emprego, eu tinha pego rescisão, e era um carro que, eu vibrava por ele. E aí simplesmente eu conheci na verdade era o irmão do meu cunhado, e ele já era empreendedor, mas estava passando por um cenário difícil, né? O comércio não funcionava bem, enfim. Ele decidiu me chamar para empreender, para ser dono do mercado.
E aí eu não tinha muita experiência, mas eu falei, pô, acho interessante, melhor do que ser empregado de outra pessoa, né? Então, agora eu vou ter meu mercado e vou ser patrão, né? Eu vou mandar, não ser mandado. E assim aconteceu, eu vendi o carro e colocamos dinheiro naquele mercado, um mercadinho pequeno, que era na centro da cidade, no Rio de Janeiro, bem no Parque União, né? Dentro da comunidade. E, cara, foi incrível, foi uma experiência incrível pra mim, né? Só que a gente não ganhava dinheiro. A gente passou meses e meses e não ganhava dinheiro, não ganhava dinheiro. Trabalho tinha muito, mas dinheiro nada. E é aquilo, né? As contas chegam, as contas vencem e você vai entrando em desespero. Porque quando a gente tem um salário, parece ruim, né? Às vezes seu salário. Mas quando você vê que quando você se torna um empreendedor, você não tem mais salário. Você tem que fazer com que as coisas aconteçam para que você ganhe o que sobra. Ou seja, o seu salário é basicamente a gorjeta, ou seja, é o que sobra dentro da empresa. O que sobra é seu e hoje eu tenho uma consciência até que, na verdade, você não divide com o seu sócio, certo? É você dividir para três, né? São três sócios. É você, seu sócio, talvez se você tiver, e a empresa. Então, eu como não estava acostumado com isso, né? Eu já estava entrando em desespero, porque eu tinha minhas continhas para pagar, tinha meus problemas, meus BO. E agora eu tinha não só as contas minhas para pagar, que eu não tinha dinheiro, como também eu ficava mentalizando aquilo que eu perdi, que foi o meu carro, que foram anos de trabalho, que eu tinha pego a rescisão na época, e ainda assim eu acho que eu devia um pouquinho do carro. Cara, foi para mim, assim, muito massacrante, muito doloroso. Enfim, não adianta agora a gente ficar chorando. Foi, mas na época eu lembro que eu fui essa pessoa, né, que fiquei ali me corroendo por dentro. Não fazia sentido. Até culpava o sócio às vezes por estar dando errado, como se fosse eles ter toda a culpa, porque eu estava no negócio também, eu estava vendo tudo que estava acontecendo. Só que como a gente não quer assumir o controle, a gente acaba culpando outras pessoas. E quando a gente culpa outras pessoas, a gente não assume o controle da nossa vida. E foi assim que aconteceu comigo. Depois surgiu uma oportunidade para a gente ter uma pensão. A mulher tinha desistido, que era uma pensão arrendada. E a mulher foi muito legal com a gente, que na verdade era a irmã do dono do mercado, do estabelecimento que a gente ia alugar no mercado. E ela ofereceu pra gente a pensão, sem a gente dar nada, só entrar e comprar os materiais, né? E como a gente tinha um mercado, que estava basicamente falido já, né? Não durou 6 meses, a gente pegou aquilo que tinha e levamos para pensão e desistimos do mercado e fomos para pensão. Como eu era, na época, mexia com cozinha, eu era cozinheiro, na verdade é queimador de panela, né? Eu falei, pô, é uma oportunidade, né? E aí fomos para lá, ficamos durante um ano. Só que como a gente não deu nada, a gente parcelou aquela entrada que a gente daria de início, a gente parcelou para a gente poder ir pagando aos poucos. E durante uns 9 meses, mais ou menos 11 meses, a gente conseguiu ir pagando. A pensão, né, começou a bombar, ficou lotada. Era uma pensão pequena, mas as pessoas gostavam muito. E a gente, né, começou a falar, cara, que é isso, né? É isso, a gente acertou. Só que como tinha muitas despesas, basicamente o resultado entrava para as despesas. Então, ou seja, não tinha lucro para a gente. E foi na época que nasceu meu filho, que é o mais velho agora. E o único dinheiro que tinha, às vezes, era para comprar fralda, alguma coisinha lá, e mais nada. Enfim, quando a gente terminou de pagar aquele arrendamento, no caso, a entrada que a gente teria que dar no começo, parece que tudo começou a desandar. Ou seja, o dinheiro que era para sobrar para a gente, agora não sobra mais. Agora, simplesmente o movimento não aumenta, não melhora, e a gente não consegue entender, porque parece que, né, existe uma câmera que quando era para dar certo, ela está enxergando que agora não vai dar certo. E foi assim. E nisso a gente, depois de 2, 3 meses não dando resultado, a gente começou a entrar em desespero novamente, até que fechamos. E voltei para casa, vou falar de mim, né? Voltei para casa, zerado, sem dinheiro, cheio de problemas que as dívidas vão acumulando. E agora não tenho um salário, não tenho mais meu carro e ainda assim tenho dívidas. E, cara, é algo que te mata por dentro, porque
Talvez você começou a trabalhar com, sei lá, 10 anos atrás e você para analisar que parece que aqueles 10 anos não valeu de nada. Você entende? Porque é mais fácil você ter começado a trabalhar agora, como se fosse assim, você começa a trabalhar agora e o que vier é lucro, porque tudo aquilo que você trabalhou parece que não aconteceu nada na sua vida, é como se você tivesse ter dado voltas e voltas e voltas e voltas e depois olhar e estar no mesmo lugar. E foi assim que aconteceu comigo. E voltei a ser CLT. Porque a gente precisa de um salário, a gente precisa de resolver um pouco dos nossos problemas. Ninguém vive sem dinheiro, pelo menos ao meu ver, para você pagar suas contas, colocar o pão na mesa, né? A comida na mesa. Então, perceba que quando você tenta empreender, e o que eu quero trazer para você aqui é que quando você tenta melhorar o seu salário, você geralmente se compara com o salário que outra pessoa está ganhando, e aí por isso que você quer trocar de emprego, e muitas das vezes aquele emprego não era o que você queria, imaginava, porque agora você tem um salário talvez que você quer, mas não tem o emprego que você deseja. E aí você, às vezes, por insatisfação, acaba sem perceber fazendo coisas que a empresa não condiz com a empresa te manda embora, e aí você agora resolve empreender, e quando dá errado você pula fora. E quando você pula fora desse empreendedorismo, porque você já desistiu, porque você viu que não dá resultado, não é aquilo que você queria, às vezes você bota a culpa em alguém. Ou seja, ambos os cenários parece que não funcionam. Só que o que eu vi que mudou esses dois cenários para mim é que às vezes uma porta fecha ou uma ideia chega para você nova e a gente até executa, às vezes a gente até coloca em prática. Mas o que é mais interessante é que basta que aconteça algum cenário que aparentemente parece ser difícil e a gente desiste. A gente para. E a gente, nesse nosso parar, a gente quer culpar alguma pessoa, a gente quer culpar algo, a gente quer culpar o comércio, o ramo, a gente quer culpar, às vezes, alguém da família. E eu entendi que os resultados, ele não depende de outras pessoas. O resultado, ele não depende, talvez, do mercado que você está atuando. O resultado que vai acontecer na sua vida é pelo um propósito que você está aqui. Isso que é interessante. Como assim vai ter um propósito que eu estou aqui? Porque todos nós viemos aqui por um único propósito. Eu não sou religioso, mas eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Que Ele nos colocou aqui com um único propósito. Você não está aqui por estar, mas você está aqui por um único propósito. E quando você talvez foi mandado embora desse emprego, você simplesmente foi mandado embora desse emprego porque muitas das vezes foi para ser mandado embora. Era para ter fechado essa porta. Talvez o seu comércio não deu certo, por muitas das vezes não é que só porque você não foi resiliente, é porque era para ter acontecido. E por que eu estou falando isso? Porque alguns anos atrás eu tentei, depois de ter esse meu comércio, que eu saí desse comércio, que fechamos esse comércio, foi na época que entrou o Uber, e eu tentei ser Uber de qualquer forma, porque eu falei assim, eu não vou voltar para a CLT, eu vou ser Uber. E aí eu tentei fazer meu cadastro lá no Uber, e por incrível que pareça, não aprovava. Eu insistia, e não aprovava. E eu fui até lá, o estabelecimento, desde lá, no escritório deles, e eles falaram, não tem como te responder sobre isso, seu cadastro não foi aprovado, e ponto. Como que eu tinha habilitação, estava tudo certinho, dentro das políticas, e eu não conseguia ser aprovado. Não foi aprovado por jeito nenhum. E eu não sabia o que fazer. Eu via que eu ia me enfurnar dentro do emprego novamente, daqui a pouco eu ia estar reclamando do salário, daqui a pouco eu ia estar reclamando, talvez, do emprego, que exige muito, e nada ia acontecer na minha vida. Esse era o meu modo de enxergar. E foi aí que eu comecei a fuçar na internet. Eu comecei a mexer na internet, não tinha conhecimento algum, comecei a se esforçar, fazia alguns freelancezinhos, fazia alguns
eventozinho por fora, porque a gente precisa, né, de ter o dinheiro para pagar as dívidas. E fui fazendo, acreditando que poderia ter algo de diferente na internet. E até que em 2016, né, 2016, eu comecei a me achar na internet. Eu comecei a entender como estava funcionando, eu comecei a fazer vendas, eu comecei a entrar para o mercado, eu comecei a ver coisas que eu jamais imaginava que era possível, porque você atinge, né, milhões e milhões de pessoas, às vezes em poucas horas. E, cara, aquilo ali pra mim foi incrível, né? Foi incrível. E de lá pra cá, eu entendi que hoje, se você está no cenário quebrado, falido, desempregado, pode ser que seja do destino. Pode ser que seja para você mudar a rota, não a meta. Se sua meta talvez é ter uma casa, é ter uma vida melhor, é ter um carro melhor, é poder curtir mais a sua família, talvez Deus está te dando essa oportunidade. Ele está te mostrando exatamente o que você está pedindo. Só que é difícil a gente entender quando tudo está dando errado. É difícil a gente poder seguir se não está dando certo. Você entende? Então, assim, quando às vezes você tenta fazer algo e não vai, mas você tenta mesmo, não é meia boca, e não acontece, significa que é algo para você mudar a rota. É algo para você repensar. Não é para você desistir, é para você repensar, recalcular, para que você veja que Deus, ele quer te mostrar talvez uma nova porta, uma nova oportunidade, um novo cenário. E eu sei que é muito ruim pensar quando a gente está num momento difícil, sem ter dinheiro, sem ter qual caminho seguir, sem ter direção. E eu fui uma delas, eu ficava sozinho às vezes chorando, tentando entender o porquê, né? A gente já tinha vindo de um cenário bem difícil, porque minha mãe, né, meu pai abandonou a nossa mãe, a gente era muito novo, a gente foi morar num abrigo. Então, depois que a gente conseguiu sair daquele abrigo, pra gente foi algo incrível. E depois a vida parece que te dá mais tombos e tombos e tombos e você não consegue entender. E aí hoje eu consigo enxergar, hoje eu consigo entender a direção, hoje eu consigo enxergar o real propósito, o verdadeiro propósito. E por isso hoje eu faço questão de ajudar pessoas a trazer mais conhecimento, em poder compartilhar essas experiências, porque no final não foi nada em vão. Você não perdeu o seu tempo, igual eu falei no começo, que às vezes você ficou 10 anos e parece ter parado, parece que nada aconteceu na sua vida, parece que nada mudou, é como se fosse ter começado do zero. Mas aí eu lembrei que tudo isso é uma experiência, é uma base, é tudo aquilo que você foi semeando durante anos para que hoje você possa colher, para que hoje você possa ter, sabe, esse experimento de saber da onde você veio, qual o caminho você trilhou, qual foi sua jornada para você chegar aonde você chegou agora. E eu acredito que hoje, se você encontra nesse cenário que poucas pessoas acreditam em você, ou ninguém acredita em você, se você está num cenário que talvez você mesmo não acredite em você mais, de tantas loucuras, de tantas tentativas que você já fez, saiba que você está aqui por um propósito. Só não desista. Acredita nos planos de Deus, acredita que Ele pode te direcionar. Tenta se acalmar um pouco, tenta ficar mais em paz com você e tenta ver outros caminhos. Tenta entender que existem outras portas que talvez Ele esteja te mostrando e você ainda não está vendo. Você às vezes quer insistir naquilo que você acredita e não no que Ele tem para você, entendeu? E hoje eu quero que você reflita sobre esse vídeo, reveja quantas vezes for possível. E se você achar que faz sentido, dê esse like. Meu nome é Wellington Martins e eu fiz esse canal Visionário Digital com o intuito de ensinar você a se tornar um empreendedor, um investidor na internet, 100% no mundo online, onde não só você vai aprender, mas acredito que depois vai conseguir transbordar, ajudar outras pessoas, assim como eu quero ajudar você. Então, se inscreva também no canal e deixa um comentário aqui o que você acha desse vídeo. Te ajudou? Você está quebrado, está num momento difícil, está desempregado? Deixa aí para a gente poder saber. Quem sabe a gente pode trazer novos conteúdos assim.